pessoal, tudo bem com vocês? O Monte outro dia tava me zoando. Ele tava dizendo que a entoação dos meus bom dia pessoal, olá pessoal, boa tarde pessoal, era sempre um significado para cada entrada do vídeo, né? Se eu tava mal-humorada, se eu tava feliz, se eu tava alegre, se eu estava sendo atacada pela gangue do telhado, se tinham tentado me matar. Eram assim, as entonações, ele falou que já diziam tudo, já entregavam o meu estado de espírito. Bom, meu estado de espírito hoje é de primeiro tristeza porque eu tenho que voltar em Drogamantina. E só essa sensação de ter que ir até lá já me causa um certo embrulho no estômago. Mas segundo, de alegria porque a gente está devolvendo a chave da casa. E finalmente não iremos mais ter nenhum vínculo com aquele lugar. Isso me dá realmente uma sensação de alívio muito grande mesmo. Então assim, enfim, essa é a primeira coisa. O Monte tá aqui, claro, né? Porque agora a gente só anda junto, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Ele sempre engraçadinho. Sempre engraçadinho. Hoje, né? Apesar de toda essa alegria, né? De ter que falar, né? Ter que ir até lá, buscar essa chave e finalizar toda essa situação. Eu gostaria de falar sobre um dos personagens mais sórdidos que a gente encontrou durante todo esse tempo, que foi o Gordo. O Gordo talvez seja o único personagem que vocês conheçam a cara dele, né? Porque ele foi constantemente filmado, fotografado, urinando, entendeu? Atrás da nossa casa e fazendo um monte de merdas sempre, né? O Gordo também foi um personagem que alguns amigos meus me acharam gordofóbica só por chamá-lo de gordo. Mas o que esses meus amigos e que muita gente não sabe é que o Gordo é o único personagem em quem nós não colocamos um apelido. Esse apelido Gordo não fomos nós que colocamos. O apelido Gordo foram os criminosos que colocaram. É assim que ele é conhecido pelos criminosos. Inclusive, durante os 3 anos que a gente foi obrigado a conviver com o Gordo, nós nunca soubemos o nome dele. Essa é uma das coisas mais impressionantes, né? Então, assim, nós não sabemos o nome do Gordo. A gente só sabe como ele era chamado, como ele sempre foi chamado, como ele era mal falado pela gangue do telhado, entendeu? Pelos patrões dele, etc. E o codinome era sempre o Gordo, né? Então, assim, não preciso explicar porquê, né? Vocês já conheceram o personagem, né, pessoalmente, já ouviram, né? E o Gordo, a primeira vez que eu vi o Gordo foi exatamente quando eu tava abrindo a porta, né, dos fundos da casa e de repente eu me dou de cara com uma pessoa sentada em cima do muro com os pés, entendeu, pra dentro da minha casa. Eu tomei um susto assim tão grande, mas tão grande, sabe? E ele fez aquilo assim com uma profunda naturalidade, uma naturalidade de quem não foi a primeira vez que fez isso, né? Provavelmente ele tá cansado de invadir a casa dos outros, né? Então assim, e o Gordo, ele pra mim é um dos piores personagens de toda essa história sórdida, por 2 fatores, né, muito importantes. Primeiro, porque ele é tarado, né? Ele adora assediar mulheres, etc. E segundo, porque o Gordo é assim, esse tipo de personagem que, além dele ser um voyeur, né? Ou seja, além dele ter toda essa característica, né, de voyeur, o Gordo é o X9 do crime organizado, né? Ou seja, ele é o vigia de tudo, de absolutamente tudo. Então, sempre que o crime organizado quer fazer alguma coisa, ele quer, né, se destacar de alguma forma, ele quer perseguir alguém, ele quer vigiar alguém, o Gordo é esse personagem central, é esse personagem importante para o crime organizado por conta dessa questão de que ele é o vigia, né? Então, assim, no nosso caso, além de ser vigia, o Gordo ele também foi um personagem que simplesmente ele estava o tempo inteiro invadindo a nossa casa, danificando o telhado também por causa do peso dele excessivo, né? Andando no telhado e urinando em tudo quanto era lugar, né? Então, assim, ele urinou no nosso telhado, ele urinou nas plantas, ele urinou nas nossas tronqueiras, entendeu? Tudo que ele pudesse destruir, depredar, degradar, principalmente
principalmente sexualmente, né? Porque a gente é obrigado a analisar toda essa história através de uma nuance psicológica, né? Numa nuance de comportamento, né? Então, assim, tudo que ele queria, né? Invadir, penetrar, entendeu? Degradar, macular, tudo ele fazia isso urinando, né? Então tinha essa característica muito peculiar no comportamento dele, né? O Gordo, ele é, né, um personagem que ele não era só mal falado pela gente, né, que éramos as vítimas dele, né? Mas o Gordo era principalmente mal falado pelos próprios colegas dele de trabalho, porque todo mundo odiava ele, porque ele era folgado e ele gostava de dar ordem em todo mundo. Exatamente por esse relacionamento ímpar com o crime organizado, né? Esse relacionamento de pessoa de confiança, né? Aquela que é a vigia, que está lá processando, que está lá fornecendo as informações. O Gordo, ele sempre se achou. Então ele se achava sempre o chefe dos outros, né? Apesar dele nunca ter tido esse cargo, né, no crime organizado, porque a gente tem que ter claro na nossa cabeça que o crime organizado, ele funciona como uma estrutura de uma empresa hoje em dia, né? Eles fazem até teste de admissão, como nós vimos, né, nas últimas reportagens. Então, assim, o Gordo, ele era esse tipo de cara, né? Esse tipo de cara que além de tudo, ele ainda se achava com um cargo de chefia, né, dentro do crime organizado. E então, assim, vocês imaginam quão insuportável ele não era, né, para as outras pessoas, principalmente porque ele nunca gostou de trabalhar. Então, assim, tudo que qualquer pessoa levaria meia hora para fazer, o Gordo levava 6, levava 4, né? Ele enrolava, assim, de uma forma, assim, absurda qualquer tipo de serviço. O que ele colocasse a mão não ia ficar pronto nunca, né? A parede de lá de trás da casa que ele ajudou a construir, né? Aquela parede, ele mexeu umas 12, 14 vezes naquela parede para reconstruir a parede, né? Quer dizer, assim, era uma coisa assim bizarra. Ele inventava serviço para ele poder ficar o tempo inteiro, né, de vigia, né? O Gordo, ele também tinha, assim, filmagens icônicas dele, né? Não só urinando, exibindo pinto, colocando drogas dentro de tijolinhos e invadindo, né, pelo telhado e tirando foto lá de cima do telhado, entendeu? Das câmeras. E foram imagens que eu coloquei, né, no ar, né? Mas a mais simbólica de todas elas foi o dia em que eu saí, né? Eu saí pela porta e simplesmente ele estava lá atrás e ele estava conversando ativamente com um cara. Ele estava colado no meu muro, porque eles gostam muito de destruir o muro, né? O muro ficou cheio de marcas, enfim, né? E ele simplesmente pegou e ele só fez o sinal de shhh, né? De silêncio, porque eu estava presente na parte de trás da minha casa, né? E ele fez isso num tom de chacota, né? Muito grande, isso ficou na filmagem, né? Então, assim, o Gordo, ele tinha todas essas situações. E o Gordo ainda tinha uma outra situação muito grave, que era o fato de que, além de tudo, ele era um bolsominion raiz, terrivelmente evangélico, extremamente misógino, entendeu? Uma pessoa completamente ausente no núcleo familiar dele, porque ele saía muito cedo para trabalhar, passava o dia inteiro, né, nessas idas e vindas para o crime organizado, né, tomando conta dessa gangue do telhado, vamos dizer assim. E ele também era essa figura de pai ausente e tudo mais, e principalmente que ele levava também, né, o filho dele, né, para as coisas que ele fazia, para as bizarrices que ele fazia, né. Então, assim, ele tinha mais esse agravante, né, de estar, assim, sendo um péssimo exemplo, né, como pai, sendo um péssimo exemplo para uma criança, né. E além dele ter, né, toda essa característica, né, de bolsonarista raiz, evangélico raiz, essa característica toda da misoginia, né, do ódio às mulheres, né, o Gordo, ele também tinha, né, essa situação psicológica muito degradante, né, desse voyeurismo, dessa necessidade, né, de ficar sempre invadindo coisas, né, danificando coisas. Então, assim, a gente pensa nele como aquela criança meio
interessante porque para os chefes dele, né, para o crime organizado, é como se ele fosse um masoquista, porque ele é esculachado, ele é humilhado o tempo inteiro. Ele me lembra demais, inclusive, o próprio personagem Renfield do Drácula também, né? Porque ele é humilhado, ele é execrado pelos chefes dele, né? Ele foi constantemente, só no tempo em que, né, eu fui obrigada a me relacionar com esse gordo, né, por ele estar lá naquelas obras e tomando conta, e invadindo e fazendo todas aquelas coisas, eu presenciei ele sendo demitido 4 vezes. Então, assim, era algo muito, né, comum. E aí ele ficava possesso, ele xingava os chefes, ele queria destruir as coisas que ele já tinha, inclusive, construído. Ele ia lá e fazia isso, né? Então, assim, ele tinha essa agressividade, sabe, muito latente, né? E ele te culpava pelas demissões. Ainda tinha isso ainda, exatamente. Ele me culpava por ele estar sendo demitido, né? Como se realmente eu tivesse alguma coisa a ver com isso, alguma coisa a ver, né, com o fato dele trabalhar para esse crime organizado, né? Então ele realmente, ele ficava com raiva de mim, mas ele também odiava o chefe. Isso eu quero deixar bem claro, né, que o ódio dele nunca foi só voltado contra mim ou contra o Monte, né? Com relação ao Monte, era até uma coisa interessante, porque o gordo, ele mostrava, assim, sinais de vassalagem, né, quando o Monte estava presente. Ele era todo fofo, todo gentil, entendeu? Ele tocava a campainha de lá de casa para falar com o Monte, caso, né, ele, abre aspas, fecha aspas, precisasse avisar de alguma destruição, né, que iria ser feita. Então, assim, ele tinha esse relacionamento de vassalagem com o Monte. E ao contrário, né, comigo, ele tinha um relacionamento de um profundo ódio. Mas era um ódio, assim, que ele tinha essa conotação sexual. Isso era muito claro, muito claro mesmo. Tinha essa conotação do voyeurismo, né? E assim, então o gordo, ele tinha todas essas características, né? Mas para os chefes dele, ele tinha esse relacionamento, mesmo que ele, né, tentava, né, de certa forma, construir com um monte de vassalagem, ele também tinha com os chefes dele, né? Esse relacionamento de vassalagem, de sim senhor, de o chefinho chamou, né? Aquela coisa assim. Mas quando ele era contrariado, né? Quando ele era contrariado, ele sempre exercia esse papel, né, de sádico, né, de destruidor, né? E isso era muito interessante, porque de uma forma ele parecia masoquista de um lado, né, sendo humilhado, sendo execrado e aceitando aquilo tudo como se fosse algo normalizado, né? Mas por outro, ele tinha, né, essa situação de quando ele era demitido, né, quando os chefes dele, né, o demitiam, ele tinha toda essa situação dessa agressividade, do querer destruir, do querer prejudicar, né? E aí vinha também toda essa agressividade. Ele tem razão com relação à minha pessoa, porque ele achava que eu era culpada, né, por trás de tudo aquilo, né? Eu só troquei com o gordo, acho que 4 palavras ao longo dos 3 anos, né? E foi até porque um dos lençóis que estava no meu varal, ele tinha voado, né? E eu não sei se realmente ele voou ou se foi o gordo que soltou, mas quando eu cheguei o lençol não estava lá, né? E aí o lençol estava no lixão, né, do lixo deles lá. E eu pedi pra ele pegar o lençol, né? E aí ele veio todo gentil com aquele lençol, né? Todo assim, charmoso, né? Sedutor com aquele lençol, né? E foi naquele momento que eu me dei conta de que ele não era uma pessoa com a qual eu deveria me relacionar, né? Porque havia ali uma questão de personalidade muito complicada, né? E zero respeito, né? Foi logo assim que ele foi trabalhar lá, né? E o gordo, ele tinha disso, né? Lembrando desse caso do lençol, o outro cara, né? Que tava ele e um outro cara que foi quem ajudou a construir realmente toda aquela obra, né? E esse cara, ele foi o que construiu, né? Praticamente a casa inteira, né? Ele fez toda a fundação e tudo mais. Ele ficava trabalhando sozinho. E aí, quando o gordo veio, né, participar do negócio, o rapaz já tinha feito praticamente tudo, mas ele já chegou dando ordem, ele já chegou, né, se impondo, e o cara acabou sendo demitido, né, esse outro cara aqui, que foi quem realmente, né, construiu tudo aquilo que tá lá,
devia temer, né, esse Nazareno Calada. E ele era parente do Gordo, né? Ele tinha uma esposa também, a esposa muito franzina, muito, sabe, vassala, muito submissa dele, né? E ele ainda tinha uma criança que ele gostava de levar para obra, né? A história mais clássica dele, né, foi minha, né, querendo denunciá-lo, né, para o Conselho Tutelar por ele levar essa criança para obra, né? E foi o dia que ele surtou em cima do telhado. Ele já estava lá, né? E eu fiz de propósito. Eu estava, né, teoricamente conversando com o Conselho Tutelar, né, para ele ouvir, claro. E ele surtou e ele colocou assim toda a agressividade dele para fora. E como ele não tinha o aval para poder descer e quebrar a minha cara, né? Ele nunca teve esse aval. Então, assim, ele reagia assim de uma forma assim muito destruidora, né? Muito danosa, né? E muito assustadora também, né? Então, assim, o Gordo, ele piorou muito, né, com o convívio com o Nazareno Calada. Ele piorou muito, porque se ele tinha, assim, algum receio, né, com relação ao comportamento dele, o Nazareno Calada foi, assim, aquele cara que fez com que ele soltasse, né, tudo, né, que ele pudesse ser, né, essa pessoa extremamente criminosa, né, que ele se tornou, né. O Nazareno foi, assim, essa influência sobre o Gordo, né. Mas tiveram outros, né, teve o Lady Godiva, né, que o Lady Godiva, ele foi pro Gordo muito importante porque ele dominava alguns conhecimentos de informática. Então era o cara que ficava, né, ajudando o Gordo a fazer a invasão da rede lá de casa, né, a clonar, a danificar o celular, enfim, né. Ele fazia tudo isso, né. Outra coisa interessante do Gordo, né, foi porque o Gordo, ele foi trabalhar com um dos caras mais ricos daquela cidade. E isso foi uma coisa, assim, pra mim que me chamou muita atenção, porque o Gordo, todo mundo sabia quem ele era, todo mundo sabia que ele trabalhava pro crime organizado, né? Todo mundo sabia do comportamento dele. E como é que ele foi parar na casa desse cara, né? Com tanta gente pro cara chamar, o cara muito rico, né? Com tanta gente pra esse cara chamar, ele foi chamar o Gordo. Então isso me falou muito sobre esse cara, né? Sobre a origem do dinheiro desse cara extremamente rico, né? Isso me chamou muita atenção, né? Porque a gente estava ali observando toda uma organização criminosa que se fundamentava, se bancava, né, por todo esse dinheiro, que são esses 400 milhões, né, que circulam por esses 400 milhões de reais, né, que circulam por essa rota caipira, né, do tráfico de drogas aqui no interior de São Paulo. Então, assim, ali já me deu, sabe, já me abriu o olho, sabe, para aquele cara, porque a princípio aquele cara era um grande produtor, era uma pessoa, né, que tinha ganho o dinheiro dele teoricamente, honestamente, e ele se relaciona com um bandido desses, né? Então aquilo não fazia muito sentido, principalmente frente a todas as denúncias. Tava a cara do Gordo lá, entendeu? Tava, né, todas as coisas que o Gordo tava fazendo, e esse cara foi dar emprego pro Gordo quando o Gordo foi demitido, né? Então isso dizia muito, né? Isso me chamava muito a atenção sobre a origem desses dinheiros, que são dinheiros, assim, muito, como eu poderia dizer, muito duvidosos, né? É uma manipulação de verbas muito altas que você realmente não consegue imaginar de onde ela vem, né? Então, assim, e assim, basicamente é isso, né? E o Gordo, ele também foi, agora no nosso processo de mudança, né, para outra cidade, ele foi o cara a quem o crime organizado abastecia o veículo, abastecia aquele redcar, e ele passou, assim, praticamente 2 semanas dormindo, né, na frente do supermercado que fica perto da minha casa, né, e ele estacionava o carro onde ele tinha visibilidade, né. Você quer falar, Monte? Tem um detalhe dele e a ligação que ele tinha com pessoas de outras obras, e ele ficava entrando nessas obras para poder ficar nos vigiando. Ah, sim, porque essa questão do Gordo ter esse relacionamento, né, com esse monte de gente, né, com essa gangue do telhado, né, essa gangue aí que a maior parte dos membros eram pedreiros, né. Inclusive, essa outra coisa que eu quero falar também, né, porque muita gente ficou com raiva
pessoas sabiam o que estava acontecendo e ficaram caladas. Então, assim, essa omissão, ela também é culposa. Essa omissão é culposa. No sentido de que, mas se eu falar alguma coisa, eu não vou ter mais emprego, né? Então, assim, mas que tipo de situação é essa, né? Ou seja, isso já, de certa forma, declarava uma questão que a gente vinha batendo nessa tecla desde o nosso primeiro vídeo, que é a construção exagerada, a construção civil exagerada na cidade de Adamantina. Ela tem como grande base, né, a origem do dinheiro sujo do tráfico de drogas. Então, assim, essas pessoas, elas sabiam disso, elas sabiam que elas estavam trabalhando em construções fantasmas, cuja única finalidade é lavar dinheiro para o tráfico de drogas. Então, elas não queriam ficar mal com esses caras que estavam constantemente construindo coisas. Então, mesmo que eles não participassem ativamente, mesmo que eles não se envolvessem nas coisas, né, que a gangue do telhado fazia, eles sabiam o que estava acontecendo, né? E isso, para mim, era uma situação gravíssima, né? Gravíssima. E o Gordo, ele foi esse cara enviado, né? Assim que a gente se mudou, né? Ele passou 2 semanas lá de vigia, né? Para poder tentar o acesso à internet, tentar hackear o Wi-Fi novamente. E ele ficava exatamente num ponto específico, né? Onde ele atacava o Wi-Fi, né? Onde ele atacava a rede, porque você tinha ali, né? Uma proximidade, né? Com esse sinal do Wi-Fi, né? Então, assim, o Gordo, ele tava ali. E ele também tava de vigia, que era para olhar os horários em que a gente sairia, entendeu? Descobrir o número do apartamento em que a gente estava morando. Inclusive, eles chegaram a tocar, inclusive, o interfone, né? Eles usaram traficantes de drogas lá para ficar vigiando a entrada do edifício, né? Para poder tentar ver formas de entrar ali, né? E assim, isso foi muito complicado, né, nessas 2 semanas. E a gente encontrou com ele várias vezes nos seguindo pela estrada, né? Isso também foi outra coisa interessante, né? Só que com, né, o desmantelamento de um dos líderes mais importantes dessa organização criminosa, que aconteceu na semana passada, que isso eu vou falar no outro vídeo, né? O desmantelamento desse cara fez com que o Gordo sumisse. Porque era uma teoria minha de que o dinheiro oriundo, né, para o pagamento dessas pessoas, para executar esse plano de perseguição, de destruição da reputação, entendeu? De invasão, de destruição da casa, dos roubos organizados. Assim, vocês não têm noção. Como a nossa casa foi invadida, né, ao longo desses 3 anos, né, e a gente só conseguiu reduzir essa invasão ao longo dos últimos 6 meses, né, então, assim, a gente não tinha noção do que foi roubado. E agora, na mudança, tudo isso ficou claro. A quantidade de coisas que foram roubadas na nossa casa é, assim, absurda. É absurda. Coisas realmente roubadas, sabe? Desde de faqueiro, entendeu? A potes, a talheres, a produtos de limpeza, enfim, aparelhos eletrônicos, exatamente. Danificar também coisas da nossa casa foi, assim, absurda. A gente perdeu muito dinheiro, né? E também a gente não pode deixar de levar em consideração, né, que o Gordo seria esse cara que subiria, não só ele, né, como o Renfield, né? O Nazareno Calado, eu sou obrigada a tirar dessa história, porque como ele acabou fazendo muita merda, né, ele acabou sendo esse cara que foi deslocado de lá, porque eles ficaram realmente com medo, porque eles sabiam que eu tinha filmagem dele levando a criança para aquela obra perigosa, né? Então, assim, ele foi retirado de lá. Então, assim, o Nazareno Calado, ele não fez parte disso, né? Dessa parte que eu vou falar agora. Mas o Gordo, sim. Tanto o Gordo quanto o Renfield eram as pessoas loucas o suficiente para poder subir lá no telhado e jogar veneno na caixa d'água. Não só veneno, como urinar, como defecar, como fazer qualquer tipo de comportamento absurdo, né? E eles eram muito intimidadores em relação às pessoas que iam consertar as coisas em casa, né? Também tinha isso, né? Porque eles intimidavam as outras pessoas, né? Então, assim... Então, pra mim, o Gordo, ele foi uma pessoa ícone por trás de tudo isso, porque ele não só era esse executor, né? O pau pra toda a obra, né?
para ele continuar executando esse plano de perseguição, né? E fora que também, se ele era realmente, né, um vigia importante para o crime organizado, estar o tempo inteiro nos vigiando em outra cidade, né, prejudicava muito a situação. E o Gordo, ele também teve um outro papel, que é esse que o Monte falou, né, na questão da administração desse crime organizado também em outras cidades, porque ele também foi esse X9 que ia até obras de outras cidades e inclusive até que perseguiu o pai do Monte, porque o pai do Monte, ele estava trabalhando no emprego onde de repente uma obra começou a ser realizada ao lado do emprego dele, e ali começaram esses caras do crime organizado, né, a fazer chacota, a humilhar o pai do Monte, entendeu? A puxar conversa, né, a tentar obter, vamos dizer assim, histórias, né, do Monte, enfim, né? Só que o pai do Monte, ele já conhecendo toda a história, né, é óbvio que ele não se relacionou com nenhuma daquelas pessoas, e aí eles ficaram muito agressivos, né, com relação ao pai dele, no sentido de ameaça, enfim, né, o que caracterizou essa característica muito grande desses bolsonaristas e também do crime organizado, que é o assédio às famílias, né? E eles o tempo inteiro ficavam falando que nós somos de Adamantina, ou seja, para que eu soubesse que eles estavam ali perto do meu pai. Exatamente. Então, assim, é essa questão do assédio à família, né? Ou seja, é o que a gente está vendo aí na situação do ministro Alexandre de Moraes, né? Que evidenciou isso, que deixou tudo isso muito claro, né? Não só com relação ao Alexandre de Moraes, como a família também do Gilmar Mendes e de outros ministros, né? Dessa ameaça, né? Latente, não só a pessoa, né, que está por trás das investigações dentro do judiciário, como também a família daquelas pessoas, a partir do momento que você vai aparecer aonde a pessoa está, né? Então, se você vai num determinado lugar, aquela pessoa é a pessoa que foi enviada para te seguir, né? E é a pessoa que chega e fala, sabe, ó, eu sou de Adamantina, tá? Então, assim, a pessoa quer que os outros saibam, né, quem é ela, né? Para que temam, né, a figura dela. Então isso realmente era uma característica muito interessante, né? E que a gente viu, de certa forma, ser uma característica muito contundente do crime organizado e desse golpe que o nosso país sofreu, né? E no dia 8 de janeiro. Então isso evidenciou toda essa característica, né, desse pessoal criminoso, né? Desse comportamento criminoso, né? Como isso, de certa forma, se evidenciava, né? Enfim, eu acho que é isso sobre o Gordo, né? Não consigo, assim, pensar em histórias mais interessantes. Se eu lembrar, porque foram 3 anos de relacionamento, né, com esse ser maligno, né? E não, eu não sou gordofóbica. O apelido dele é Gordo porque o crime organizado assim o colocou, né? E até porque eu nunca, né, soube o real nome dele, né? E é interessante que não somente o apelido dele era esse, mas os colegas dele, quando ele virava as costas, eles começavam a falar mal dele, porque ninguém aguentava o cara que não fazia absolutamente nada, dando ordens como se ele fosse o patrão, quando na verdade ele não era. Porque isso evidencia uma coisa muito interessante no bolsonarismo, né? Que é simplesmente as pessoas incompetentes que assim, recebem cargos de chefia porque são baba-ovo, né? São aquela pessoa que o chefe pode confiar porque vai contar absolutamente tudo o que aconteceu ali, né? Ó, fulano falou mal de você, ciclano disse isso assim, assim, assado sobre a sua mulher, a sua filha, enfim, né? Então, assim, toda essa característica, né, de baba-ovo, de X9, de dedo duro, né? Isso fica muito evidente quando esses caras recebem, né, um aval, né, desse crime organizado, né, que precisa desses informantes, a gente, né, ontem estava vendo, inclusive, né, não sei se vocês viram, né, mas saiu uma matéria sobre a polícia descobrir, né, um sistema de comunicação do PCC, né, ao lado do presídio de Tremembé, né, em que eles invadiram praticamente um conjunto habitacional e que expulsaram uma parte da população de lá, e eles estavam se comunicando por rádio, exatamente como eu falei dezenas e dezenas de vezes, porque isso foi mostrado pela China no Glory of Special Forces, que o crime organizado, ele adora, o tráfico de drogas adora se comunicar por rádio.
Safe, né, aquela série do Tang Jiangxi, e eu quero também indicar essa série, né, que é Glory of Special Forces, né, que fala sobre as forças de inteligência da China que combatem o crime organizado na fronteira com o Myanmar. E é uma série incrível, assim. O Yang Yang, né, que é um dos atores mais famosos da China e um dos homens mais lindos do mundo, né? O Yang Yang é o ator principal da série e ele faz esse soldado, né, que é exposto, né, a todo esse tráfico de drogas que é assim, é aviltante, é extremamente perigoso, né? Sem limites. Eu acho que essa é a característica que define muito bem o tráfico de drogas. Eles são pessoas sem limites, né? E lá em Myanmar ainda tem toda a questão também das pessoas serem cooptadas, raptadas e forçadas, né, a participar do tráfico de drogas. Então, a China evidenciou isso de forma muito clara, como toda essa estrutura funcionava, inclusive a estrutura organizada de tráfico de armas, né, da tentativa de entrada pelas cidades, da cooptação da população mais pobre, né, que é essa fronteiriça de Myanmar, né, com a cooptação da população chinesa, né, mais pobre, né, com esse crime organizado, que é um crime organizado que manipula muito dinheiro, mas que quando você percebe toda aquela estrutura que é exatamente igual a essa, né, que a gente viu na reportagem de ontem, né, sobre a polícia encontrando esse sistema de comunicação do rádio, que vive assim praticamente numa extrema pobreza, né? Então assim, você fica pensando onde está esse dinheiro, onde está essa riqueza do tráfico de drogas, se só o que a gente vê é miséria, miséria e miséria, né? Foi exatamente o que essa matéria de ontem evidenciou, né? Porque a maior parte desse dinheiro vai para os reais traficantes, né? Aqueles que são os cabeças, né, de toda a organização. Então, assim, essa história, né, de ter descoberto esse rádio, né, que a polícia fez essa semana aí, só evidenciou aquilo que a China já retratou, né? Que é assim que funciona a comunicação do crime organizado, igual aos rádios da polícia normais, né? Então, assim, e eles só conseguiram pegar, foram presos mais de 50 traficantes, né, do PCC, eles só conseguiram pegar porque eles conseguiram descobrir a frequência e aí eles ficaram ali acompanhando todo o esquema, sendo que antes quem fazia isso era o crime organizado, vigiando tanto a polícia quanto a população, quanto as grandes emissoras de televisão, né, e que eles tinham vigias em todos os lugares. Então, assim, o gordo, ele tem essa característica de ser esse vigia, e era isso, na reportagem mostrava que, olha, a polícia tá passando agora no lugar tal, olha, tem um carro da TV Record. Então, ou seja, eles tinham pessoas que faziam trabalho de olheiro para vigiar todo mundo, quem estava passando, para eles terem controle daquele território. É isso. O tempo inteiro. Essa é a questão interessante aí, é o tempo inteiro. Então, assim, mostra que o comportamento que nós observamos no gordo é um comportamento típico do tráfico de drogas, né? É essa história de você ter esses X9s, esses vigias, né? Esses dedos duros, né? Pro crime organizado, que eu faço questão de usar essa palavra dedo duro porque eles ficam o tempo inteiro dizendo que as outras pessoas que fornecem informação para a polícia é que são os dedos duros, mas dedos duros são eles, né? Que estão ali vigiando e passando o dia recebendo dinheiro para poder ficar fazendo um relatório, né, da vida de qualquer pessoa que possa se contrapor a esse crime organizado. Então isso realmente é muito interessante, né? Então, assim, o gordo, ele era esse personagem, ele era esse tipo ideal do X9 do crime organizado. Ele realmente, ele encarnou em si, né, todas essas características, né? E, enfim, e é isso. Esse vídeo já tá um pouco longo, né? É isso que a gente tinha para falar sobre esse personagem sórdido. Depois eu coloco lá qual o número do personagem, porque realmente já são tantos que eu nem consigo mais me dar conta, né? É muita gente envolvida por trás de toda essa trama macabra. E por hoje é só, pessoal. Tchau!